E então, observando o papel da glicólise no armazenamento de energia, nós então podemos finalizar nossa aula falando sobre a síntese do glicogênio ou glicogênese, ok? Abordando especificamente o polissacarídeo de reserva utilizado por animais e fungos, tais como o homem, né? No hepatócito, por exemplo, nós podemos observar o glicogênio na forma de grânulos, sendo que cada grânulo, cada partícula desses grânulos, no caso, representa, então, além do polissacarídeo de glicogênio, suas enzimas relacionadas. E elas são várias. Enzimas relacionadas à biossíntese, degradação e regulação na biossíntese e degradação de glicogênio, ok? Aqui um ponto interessante, né? Aqui essa setinha verde denota realmente um grânulo de glicogênio. Até 10% da massa do fígado de um animal, né, no caso como o fígado humano, ele pode ser ocupado por grânulos de glicogênio. E de 1 a 2% da massa muscular, sobretudo massa muscular esquelética, é ocupada por grânulos de glicogênio, ok? Dada a sua importância realmente como polissacarídeo de reserva para os mamíferos. E aí, então, vale aqui lembrar realmente as etapas de degradação do glicogênio, né, que envolvem três enzimas centrais: a fosforilase do glicogênio, a enzima desramificadora e a enzima fosfoglicomutase, ok? Nessas etapas aqui que nós vimos em alguns detalhes no catabolismo das exoses, nós temos que o polissacarídeo de glicogênio, que é um polissacarídeo ramificado, em que as ligações de ramificação são do tipo alfa 1,6 entre resíduos de glicose, ok? E aí, então, a glicogênio fosforilase, né, o fosforilase do glicogênio, irá, então, formar diversas moléculas de glicose 1-fosfato, que são liberadas para o ambiente celular. E aí, ao passo que nós temos um fechamento de 4 resíduos de glicose sobrando antes da ramificação do tipo alfa 1,6, a enzima desramificadora atua, removendo, no caso, esses 3 últimos resíduos e recolocando-os, reposicionando-os na extremidade não redutora da cadeia logo abaixo. E daí, então, a enzima desramificadora é capaz de retirar, de clivar a ligação alfa 1,6 entre esses resíduos de glicose. E aí, então, formar, então, glicose livre. Então, sempre lembrando que as extremidades do polissacarídeo de glicogênio são sempre extremidades não redutoras. O que isso quer dizer? Lá da nossa aula de carboidratos, quer dizer que elas não dispõem de carbonos anoméricos livres para serem oxidados por reagentes específicos, ok? Então, aqui lembrando aqui a degradação, que nós temos as três enzimas centrais, né? E aí, novamente, nós vamos fazer o mesmo paralelo aqui, comparar, por exemplo, como a gente comparou a glicólise com a gliconeogênese, nós vamos comparar a degradação do glicogênio com a sua biossíntese. E aí, aqui dando um foco também especial para a fosfoglicomutase, em que uma mesma enzima participa de duas etapas, em que ela pode converter a glicose 1-fosfato para a glicose 1,6-bifosfato e aí depois a glicose 6-fosfato, que será então introduzida diretamente para a via glicolítica, tá? Então, os destinos da glicose 6-fosfato, como nós colocamos também anteriormente, ainda na parte catabolite de exoses. A glicose 6-fosfato, né, no músculo e no fígado podem ir para caminhos diferentes. No músculo, a glicose 6-fosfato ela vai diretamente para a glicólise, pois ela visa gerar energia para a contração muscular. Já o fígado irá então gerar glicose livre, que será então disponibilizada para a corrente sanguínea para abastecer os tecidos extrahepáticos. Ok? E aí, interessante observar isso no nível dos hepatócitos para ver realmente o destino complexo, né? Não somente em termos de passos de reações bioquímicas, mas também com relação aos destinos subcelulares da glicose 6-fosfato antes de ser liberada na forma de glicose para a corrente sanguínea. Então, o destino da glicose 6-fosfato, até que ela chegue na corrente sanguínea, ela tem que passar por alguns compartimentos que contêm, então, as enzimas que irão processar esse substrato, né? A glicose 6-fosfatase aqui, que é a última enzima
da via da gliconeogênese, então, ela merece destaque, pois nos hepatócitos ela está presente com a sua face contendo o sítio catalítico no interior do retículo endoplasmático, né, no lúmen do retículo endoplasmático. E aí, então, a glicose fosfato gerada pela gliconeogênese ou pela degradação do glicogênio, ela é transportada por um transportador específico de glicose fosforilada no carbono 6 para dentro do lúmen do retículo plasmático e aí então sim ela será então desfosforilada pela glicose 6-fosfatase que se encontra apenas ligada na membrana plasmática, na membrana biológica do retículo plasmático. E aí então tanto o fosfato inorgânico quanto a glicose são transportados de volta para o citosol, já voltados para a face contendo o transportador GLUT2, específico para o transporte da glicose do citosol e dos hepatócitos para os capilares sanguíneos, né, onde eles irão então alcançar os tecidos estrepáticos que dependerão da glicose. E aí, então, no caso, eu tenho, além de um controle da enzima, né, eu tenho um controle por localização subcelular dos substratos intermediários. E aí, então, esse transporte ele é direcionado realmente para a face da membrana plasmática que contém o GLUT2, que é um transportador específico de glicose das células do hepatócito para os vasos capilares. E aí, nós temos diretamente a biossíntese do glicogênio, ou glicogênese, que ocorre principalmente no fígado e no tecido muscular esquelético. E aqui nós já temos realmente talvez umas melhores definições de como que a gente pode definir o fígado como um órgão altruísta e o músculo como um órgão dito egoísta, né? O fígado, ele apresenta-se como um reservatório para o suprimento de glicose em todos os outros tecidos, que ele atua nesse papel, suprindo a glicose via liberação de glicose na corrente sanguínea, tal como a gente acabou de ver da glicose fosfato, que passa também para o retículo plasmático das células do hepatócito, né? Para ser então processada pela glicose 6-fosfatase. No músculo, nós temos então que a glicose, é, o glicogênio, perdão, ele irá então apenas gerar glicose que irá ser direcionada necessariamente para a produção de energia, pois o glicogênio do músculo era para uso próprio, né, para a produção de energia do próprio músculo. Já o fígado tem o glicogênio para suprimento de glicose para todos os outros tecidos. Então, aqui no caso, a biossíntese de glicogênio ela vai diferir em cada órgão, pois cada órgão vai ter a sua finalidade específica. E aí, a biossíntese de glicogênio também tem algumas enzimas chaves, né? Nós temos novamente a enzima fosfoglicomutase, como nós vimos, né, que também participa da degradação do glicogênio. E aí agora ela vai atuar no caminho reverso. Ela vai atuar na fosforilação da glicose para a glicose 1-fosfato, que será então o substrato da enzima UDP-glicose pirofosforilase, né, que atua juntamente com o substrato UTP, gerando o DP-glicose mais pirofosfato. Esse nucleotídeo açúcar, o DP-glicose, ele apresenta então algumas características importantes para explicar a biossíntese do glicogênio. A sua síntese se torna irreversível, pois, no caso, esse processo de liberação do pirofosfato e da formação desse intermediário é um processo que libera muita energia, né? Libera uma quantidade de energia livre de Gibbs, que faz com que o processo seja realmente irreversível. E aí isso contribui para a direcionalidade da via biosintética, contribui para que o glicogênio ele continue sendo sintetizado. E é uma forma de marcar a glicose para vias de síntese, né? Pois o nucleosídeo, né, de uridina, UDP, glicose, no caso, a glicose fica marcada com esse nucleosídeo. Então, isso é uma forma de marcar a glicose justamente para direcioná-la para a via de biossíntese do polissacarídeo de glicogênio.
E aí, então, a síntese do glicogênio, ela é efetuada, de fato, pela glicogênio sintase, utilizando, então, como substrato a UDP, glicose, né, o nucleotídeo de açúcar, que será, então, utilizada cada vez mais sequencialmente, perdão, para que a glicogênio sintase adicione resíduos de glicose nas extremidades não redutoras, que não apresentam, então, carbonos anoméricos livres, e aí eu posso, então, sempre manter a estrutura com carbonos anoméricos ocupados, né, efetuando ligações do tipo alfa 4, como nós temos aqui. E aí, esse UDP também se demonstra ser um bom grupo de saída, pois ele também é estabilizado na sua saída também. E aí nós temos então a elongação, a extensão das cadeias de glicogênio com incrementos de um resíduo de glicose por vez a partir da atuação da glicogênio sintase. Bom, e aí nós também temos, além da, se a gente também comparar, né, a degradação com a biossíntese de glicogênio, nós teríamos a enzima de desramificação, nós temos aqui a enzima de ramificação do glicogênio, em que a cada passo que nós aproximamos do núcleo do glicogênio, né, de 4 resíduos de glicose, né, esses resíduos aqui mais no interior, né, no núcleo do polisacarídeo de glicogênio, nós temos então a atuação da enzima ramificadora, que então desloca de uma mesma cadeia, então no caso é uma parte da cadeia que está ligada por ligação de alfa 4 para que o último resíduo se ligue por ligação alfa 6 ao primeiro desse segmento de 4 resíduos próximos ao núcleo, né? Mantendo também as extremidades do tipo não redutoras. Bom, e aqui um esquema geral de como que, no caso, a glicogênio sintase e a enzima ramificadora trabalham juntas, né? Elas não trabalham apenas as duas juntas sozinhas, elas também precisam também do que a gente chama de um primer, né? De um primer, no caso de um iniciador da partícula de glicogênio, que é fornecido pela glicogenina, né? A proteína que liga, que ancora ao núcleo, né? A este núcleo do polissacarídeo de glicogênio. E aí, então, a glicogenina, ela apresenta um resíduo de tirosina, né, 194, nessa posição 194 da cadeia polipeptídica, que irá, então, receber o primeiro monômero de UDP-glicose, liberando, então, o DP. E aí, então, a proteína tirosina glicosil transferase, também conhecida como glicogenina, fornece, então, esse primer, esse primeiro elemento, esse primeiro resíduo de glicose, a qual, então, poderá ser adicionado, então, outros resíduos a partir da atuação da glicogênio sintase, que se encaixa, né, que tem um encaixe alostérico, estérico, perdão, com a glicogenina, contribui então para a adição de outros monômeros, né, de adição de incrementos de UDP-glicose, até que se feche então um determinado espaço tridimensional, contendo então um número n de resíduos de glicose. E aí então ocorre então uma extensão maior, até que esse passo mais próximo do núcleo seja de 4 resíduos, e aí esse passo de 4 resíduos é reconhecido então pela enzima ramificadora de glicogênio, que ao verificar que a glicogenina então ela expõe esses 4 resíduos de glicose, né? Ela então adiciona uma ligação alfa 6, né, a partir da própria cadeia inicial. E ela vai adicionando isso aí sequencialmente a cada 4 resíduos, né? E, mais uma vez, sempre há o incremento de UDP-glicose, que é adicionada a partir da glicogênio sintase, ok? E aí, a única proteína ao final que se mantém ligada é, de fato, a glicogenina, que atua como o formador do primer, né? O iniciador do polímero de glicogênio. E aí, ficando mais ou menos nessa forma, nessa figura esquemática, né? Em que a glicogenina ela se mantém ligada covalentemente e aí forma então a estrutura da partícula de glicogênio, né? E aí nós temos cada cadeia polissacarídica, né? Contendo então monômeros ligados de resíduos, né, de glicose. Vai conter então de 12 a 14 resíduos de glicose ligados por ligações do tipo alfa 4, né? E aí nós temos a cada
12 resíduos, nós temos então ligações de tipo alfa 6. E aí a glicogenina fica realmente no núcleo, né? No meio desse grânulo formado pelo polisacarídeo de glicogênio, né? Ela forma então o iniciador, que é o primer, e aí as camadas de ramificação que irão estar ligadas por ligações alfa 6. E aqui, pessoal, nós temos algumas doenças em humanos associadas ao estoque, à formação de glicogênio, né? Ou seja, a glicogênese. Nós temos então diversas doenças aqui identificadas por tipos, né? Tipo 0, tipo 1, tipo 2, né? Como a doença de Pompe, o tipo 4 de Anderson's, dentre outras, que estão relacionadas com defeitos genéticos que irão afetar enzimas relacionadas com a glicogênese, né? Ou com a manutenção do glicogênio em células humanas, tá? Aqui nós temos então quais são as enzimas, no caso aqui, por exemplo, da doença de Pompe, nós temos que a enzima afetada é a glicosidase, uma glicosidase lisossomal, que quando afetada pode alterar a fisiologia, né? Pode afetar diretamente músculos esqueléticos e cardíacos, causando, por exemplo, dentre os sintomas, né? Na forma infantil, podendo chegar em casos extremos, à morte de crianças na idade de 2 anos, na forma juvenil, defeitos musculares, como miopatia, e na forma adulta, no caso, pode chegar à distrofia muscular, ok? Então, esses são alguns exemplos, né, de doenças que estão associadas a defeitos de enzimas envolvidas na glicogênese, né, ou na degradação do glicogênio também. E aqui vai uma recomendação para vocês de um filme que é bem interessante, que trata realmente da bioquímica e também, né, de um drama, de uma família que tem filhos, né, que são portadores da doença tipo 2 de Pompe, no caso, que é o filme Decisões Extremas, né, em português, ou também Desperate Measures, que no caso tem até como um dos atores principais, o Harrison Ford, que vocês podem encontrar, por exemplo, nas plataformas de streaming ou encontrar na internet, também disponíveis, talvez, no YouTube, tá? Que aborda bem esta doença e como que os pesquisadores conseguem realmente encontrar um tratamento para esse defeito genético associado a essa enzima, essa glicosidase lisossomal. Então vai aqui a dica desse filme para vocês, né, para vocês aprenderem mais sobre a bioquímica do processo de glicogênio e também se distraírem, se divertirem nos seus finais de semana, ok? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Na próxima aula nós continuamos com biossíntese de lipídios. Um forte abraço a todos vocês e fiquem bem.